Moscovo está a ser hoje palco de uma homenagem a Boris Nemtsov. Milhares de pessoas concentram-se e marcham em memória do opositor russo assassinado na passada sexta-feira em plena rua. Os primeiros números apontam para a presença de mais de 70 mil manifestantes. Alguns mostram cartazes onde se pode ler "Não tenho medo", outros levam fotografias da vítima do assassinato. É resposta ao apelo feito pelo opositor russo, ainda em vida. Estas imagens chegam em direto de Moscovo, onde se percebe que há muita gente ainda a correr para esta marcha. Ora, de referir também que 3 horas antes de ser morto a tiro, Boris Nemtsov deu uma entrevista a uma rádio onde apelava a uma manifestação contra o governo. Esperava participar nesse protesto, mas foi assassinado. O apelo teve resposta que Nemtsov ansiava com a concentração e a marcha de hoje de milhares de pessoas em homenagem ao opositor russo. Como se vê, é uma manifestação que decorre em Moscovo, depois também de em São Petersburgo já terem estado na rua milhares de pessoas e também numa altura em que este assassinato está a pressionar Vladimir Putin, como conta o correspondente da RTP, Evgeny Moravits. Milhares de pessoas reunidas aqui é a última coisa que Vladimir Putin queria ver perto do Kremlin, nas ruas de Moscovo. Mais uma evidência de que a morte do político da oposição catalisou fortemente o protesto da minoritária oposição russa e isso evidencia também que foi contra os interesses do Kremlin, contra os interesses dos oligarcas e que está a surgir uma nova força, porque a morte, o assassínio do político mais altamente perfilado perto do Kremlin, num lugar icónico, significa que surge uma força que manda sinal a Vladimir Putin. É uma força mais dura que o próprio Putin. São generais, são homens de guerra, são pessoas que querem a guerra contra a Ucrânia, que querem a guerra na Rússia, e esse protesto aumenta, a julgar pela quantidade de tropas reunidas aqui, esse protesto aumenta os receios das autoridades de que algo semelhante à Revolução Ucraniana pode ser repetido cá na Rússia. Vladimir Putin prometeu encontrar e revelar esse crime e até os perpetradores podem ser levados a tribunal e julgados, mas poucos reunidos aqui acreditam que um dia aparecerão à luz do dia aqueles que encomendaram esse crime, tal como antes nunca mais apareceram aqueles que tinham encomendado outros assassinos políticos. A ação empreendida por essa gente aqui, reunidos na rua, é bastante atrevida, porque essas pessoas representam a minoria na sociedade russa oposta a Vladimir Putin. E isto acontece num país em que toda a opinião pública está configurada de forma a considerar essa gente como traidores da nação, inimigos do povo, sujeitos à eliminação física, nem mais nem menos. É nesse sentido, é nesse ânimo que se lançam diariamente os apelos na televisão controlada pelo Kremlin.